1h08, primeiro tema na tela do canal do YouTube, a gente começa falando de campeonato estadual. E aí um fato, né? Algo que tem se mostrado aí, algo pertinente, algo que de fato está acontecendo a cada temporada que passa. Os treinadores não ganham os campeonatos estaduais e são mandados embora. O Goiás mesmo tem passado por isso aí praticamente desde 2019. De 2019 para cá, todos os treinadores que não foram campeões goianos, e o Goiás não conquistou mais nenhum título, né? Não chegaram ao segundo semestre e não chegaram ao Campeonato Brasileiro. Diante disso, o estadual ainda tem peso para os gigantes? Os campeonatos estaduais ainda têm peso, ainda tem importância, relevância para os gigantes do futebol brasileiro? E principalmente para os gigantes do futebol goiano, Vila Nova, Goiás e Atlético? Esse é o primeiro tema. Antes, põe na tela do YouTube aí a lista de campeões goianos de 2010 para cá. A gente ampliou o recorte, né? Fomos até 2010. 2010 o Atlético, 2011 o Atlético, depois um bicampeonato do Goiás, 12 e 13. O Atlético impede o tricampeonato do Goiás em 14, com aquele gol de cabeça do Lino. O Goiás depois é tetracampeão goiano em 15, 16, 17 e 18. O Atlético repete um bicampeonato em 19 e 20, ou seja, de 2010 até 2020, só Atlético e Goiás foram campeões estaduais. Aí 2021, um time diferente, o Grêmio Anápolis. 2022 até 2024, o Atlético conquista o tricampeonato goiano. E em 2025, Vila Nova levanta a taça. Então, tá aí pra você a lista de 2010 pra cá dos campeões goianos, dos campeões aqui do estado de Goiás. Diante disso, e aí eu começo por você, Maestro Tim, qual o peso do campeonato estadual e ainda mais de uma temporada totalmente atípica, né? Porque em 2026, a gente vai ter Goiás, Atlético e Vila Nova ganhando praticamente o mesmo valor. O Vila menos, mas bem menos do que foi, por exemplo, nessa temporada. A igualdade será maior, né? Diante desse cenário, o campeonato goiano e os estaduais de forma geral ainda tem um peso grande para as equipes maiores do cenário brasileiro e também aqui no estado de Goiás? Hein, Maestro Tim? Fala comigo, boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Forte abraço para você, um abraço meus amigos, nosso comandante Nivaldo Carvalho, pro meu padrinho Kleber Ferreira, pra Giovana, pra Ana Maria que tá aqui hoje, pro Pedro Leite, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Para mim sim, Thiago, para mim tem um peso justamente por causa da rivalidade. E essa situação que você falou, né, dos treinadores, a gente tem visto aí nos últimos anos essa mudança de treinadores durante o campeonato goiano nos times que não conseguem o título, né? Então a gente sabe que essa rivalidade é grande. Esse levantamento que você trouxe aí, juntamente com a Giovana, mostra que teve a hegemonia da equipe do Goiás ali, entre os anos de 2010 e 2020, aí as coisas mudaram, o Atlético começou a ter essa hegemonia aí, tanto que venceu os últimos campeonatos, teve a possibilidade esse ano de ser tetracampeão pela primeira vez, acabou não conseguindo, e o Vila agora ressurgindo, né, depois de 19 anos consegue o seu título. Então eu vejo que tem sim esse peso o campeonato goiano. Eu sou fã do campeonato goiano, joguei vários aqui, sei da importância, eu sei o quanto mexe com os jogadores também, com a própria comissão técnica, que mexe com os torcedores, principalmente diante dessa rivalidade, do clássico. Eu tenho certeza que 2026 vai ter uma briga intensa pelo título do campeonato goiano, entre os três gigantes principalmente, porque o Vila conseguiu quebrar o tabu, mas vai querer o bicampeonato. O Atlético teve aquela possibilidade de ser tetra e não conseguiu. O Goiás desde 2018, o último título em 2018, então desde 2019 que o Goiás, um gigante como o Goiás, que não conquista o título do estadual. Então tem um peso sim. Agora, precisa dos dirigentes saber e ter a convicção em relação a trabalhos. Porque você não é porque perdeu que o trabalho não dá certo, que o trabalho do treinador tá totalmente errado. Muitas vezes não é assim, mas a gente sabe que isso acontece demais no futebol, tem acontecido nos últimos anos aqui no futebol goiano, essa troca de treinadores quando não consegue o título, né? Nem conseguir chegar na final. Se não conseguir o título, ele automaticamente, normalmente, ele é demitido. Então precisa de ter um entendimento melhor dos dirigentes. Se realmente o trabalho não está dando certo e tem que trocar porque não conquistou o título do campeonato goiano, se a gente for partir por esse pensamento, Thiago, falando dos três gigantes, 2 treinadores serão demitidos, porque só um vai conquistar o título. Então, para mim, tem que ter um entendimento melhor dos dirigentes em relação à convicção e o trabalho do treinador. Às vezes, pode não ter dado certo no campeonato goiano, mas pode ser que você vê ali que o problema não foi o treinador. O Vila fez isso em 23.
Não consegue chegar sequer na semifinal, eliminado pela equipe do Anápolis, mas manteve o Claudinei, que no Brasileiro, em grande parte do Brasileiro de 2023, o Claudinei fez um ótimo trabalho. Aí depois foi demitido lá na reta final, o Vila chegou ali brigando pelo acesso até na última rodada. Então precisa de um entendimento melhor dos seus dirigentes, mas eu vejo que o Campeonato Goiano sim tem um peso grande em relação a essa questão de treinadores. 1h14 da tarde agora, já vou aqui pro chat ao vivo, abraçando Carlos Antônio FM, Tiago, quem será campeão goiano será o Anápolis Futebol Clube. Hélio Alves, Tiago, por qual motivo o Vila ganhará menos? Porque o Vila não tem a receita do Goiás e do Atlético, né? Já trouxe essa informação aqui algumas vezes, mas repito pra você com toda a tranquilidade do mundo, amigo, até porque os ouvintes Band News têm prioridade total e a gente tem um carinho gigantesco com vocês. O Goiás nessa temporada deve ter uma receita entre 50 e 60 milhões. A receita do Atlético entre 45 e 50, podendo ser aumentada caso o Atlético confirme aí as vendas que ele já tem engatilhadas. E a receita do Vila deve ser entre 30 e 32 milhões. Então essa é a receita de Vila Nova, Goiás e também do Atlético. O Vila mais uma vez tendo menos, só que bem menos, né, em relação, por exemplo, a essa temporada, onde a diferença foi maior, né? Então, ainda tem sim uma diferença entre essas equipes aqui, Vila Nova, Goiás e também o Atlético. O Esgon Gabriel também está ligado com a gente, obrigado. Com essa nova gestão, Vila Nova sempre vai brigar para ser campeão goiano. Um abraço aqui para o nosso Clebson Silva, que esses comentaristas em Belém, vocês são bons demais. Obrigado pela audiência, Clebson, tamo junto. Alô, João Vitor Feitosa, fala Tiagão, tô ligado na maior rádio esportiva do Brasil. Cadê o Jean Lopes, o mais polêmico, amigo? Ô, João, nessa semana o Jean fez apenas o golaço por conta das férias do Ney Ladeira, tá? Mas na semana que vem o Jean volta também aqui pro nosso debate das férias. Marcelo 2572, alô, Thiago, saudações azulinas. Fala, Marcelo, como é que você tá, fera? Vai deixando o like, viu, gente? Like é fundamental. 1h15, debate das feras não para. Oferecimento, Operação Limpa Pátio da Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Pasta Rosa, simplesmente a melhor, a principal dedetizadora do Centro-Oeste brasileiro. Pegue o telefone e ligue agora. 3091 5050, não tem praga que aguenta. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Na Jô 040 no Garavelo, cobrindo qualquer oferta anunciada pela concorrência. E Auto Clube, há mais de 14 anos protegendo o que te move. Sua proteção, nossa missão, 6232647345, Auto Clube Proteção Veicular. 1h16, Nivaldo Carvalho, meu comandante, vem pra cá. Já põe o Nivaldinho na tela também do canal do YouTube. Nivaldo, é um tema polêmico. E muita gente fala assim, o campeonato estadual não vale nada. Se não vale, por que os treinadores são mandados embora quando você não levanta a taça? O Goiás mesmo tem sido mestre nisso. Mandou o Barbieri embora em 2019, 2020 demitiu seu treinador também depois do final do campeonato goiano, a dupla Glauber e Augusto, 2021 teve demissão também, 2022, 23, 24 e 25, né? Então assim, o Ventura, velho, que era um treinador assim grande, né? Ele não aguentou o final do campeonato goiano, foi mandado embora antes do começo da Série B, né? Diante desse cenário, comandante, os estaduais ainda têm um peso grande para os gigantes do futebol brasileiro, principalmente aqui no futebol goiano? O que você pensa, Superfera? Fala comigo, Nivaldinho. Boa tarde. Boa tarde, Tiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço a você, ao Kleber Ferreira, ao Tim e aos ouvintes da Band News 90.7. Burns e a senhora Ana estão por ali, né? O Burns tá treinando a Ana, né? Mexer com a mesa ali. Não sei se a Ana tá aprendendo, né? Porque tá ali tentando tomar o Burns da Joelma. O que acontece? O campeonato estadual serve sim, inclusive a rivalidade existe nos estaduais. Por exemplo, a rivalidade maior existe entre Palmeiras e Corinthians ou entre Palmeiras e Flamengo? Internacional e Grêmio, não tem uma rivalidade maior do que Internacional e Palmeiras? Então, a rivalidade, ela existe no estado. Não tem esse negócio. A rivalidade, efetivamente, maior, ela existe em cada estado. Por isso é que o treinador cai mesmo. Você citou aí o exemplo do treinador, do Claudinei, não foi, Tim? Foi. 23. Ele só não caiu porque o Vila foi eliminado pelo Anápolis. Se o Vila tivesse sido eliminado pelo Goiás, ele teria caído naquela oportunidade. Então é assim.
É desse jeito, sim, senhor. E eu acho que até, de certa forma, isso traz um prejuízo danado quando você demite um treinador. Então, aconteceu o caso aí do Goiás, por exemplo, que ele demitiu o treinador porque ele perdeu um título, acabou fazendo uma campanha sensacional no Campeonato Goiano e perdeu o título, o jogo do título, e foi mandado embora. Então, por causa de um jogo, o cara é mandado embora. Então, é uma falta de critério do cacete de diretoria. Mas campeonato estadual serve sim, é uma competição importante. O Goiás, num certo momento, ele ganhou tanto o estadual que ele passou a não dar importância, porque ele passou a não ter adversário. Tanto o Vila Nova quanto o Atlético estavam praticamente mortos, então o Goiás ganhava assim com muita tranquilidade, de modo que ele passou a não dar a devida importância. A partir do momento em que o Goiás começou a ter adversários à altura, desde 2018, aí você vê, ele já não ganha mais o título de campeão goiano. O dia que ele conquistar, você pode ter certeza que ele vai comemorar de forma efusiva. Então, o campeonato, ele tem sim muita importância a ponto de descontinuar o trabalho de uma comissão técnica. 1h19 da tarde agora, debate das 0 até as 3 da tarde, oferecimento Elo Forte Uniformes, enviamos para todos os estados. Solicite a tua cotação pelo nosso WhatsApp, 62981650131. Elo Forte Uniformes, sempre com você. A Camargo, seu distribuidor autorizado Carelli, com variedade em mancais, eixos, carretéis e muitas outras peças para implementos agrícolas. WhatsApp é o 6232726666. Acesse acamargo.com. A Camargo há mais de 6 décadas, parceira de quem produz. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças. Sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Venha para a Fricó, receita de deliciosos momentos, a linguiça mais gostosa do Brasil e mega promoção da Bater Shop. Bateria Sedelco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525, venha para a Bater Shop. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Rafael Alves. Fala, Thiago, o Vila poderia trazer o Ailton em Ceará. Seria uma grande contratação. Vila, Rosivaldo Maria, a classificação do Remo se dá mais pelo pênalti defendido pelo Rangel contra o Goiás. Wilson Rodrigues, Thiago da imprensa paraense está botando fé no porteiro. Pois é, Wilson, o pessoal pensou que era o Real Madrid, né? Pensaram que o Remo era o Real Madrid e o Remo até agora não deu conta de contratar o treinador. O rapaz que pega o apito e apita no treinamento. Não deram conta. Não contrataram até agora. A grande contratação do Remo para a Série A é o Aleph Manga, que é uma aposta. Literalmente. Tô com maldade aqui. É uma aposta. Literalmente. Então, assim, é complicado, cara. É difícil. O Remo, se ele não abrir a capa do olho, como diria minha vozinha, fala até hoje, dona Maria Rita de Oliveira Base, aquela santa, aquela anja maravilhosa. Se não abrir a capa do olho, meu filho, o Remo bate a campanha de 2021 da Chapecoense. A pior campanha da história dos pontos corridos. Fez apenas 21 pontos. Então vamos acordar lá, pessoal do Remo. Do esporte. Não é agora. Não. A da Chapecoense, o esporte fez 17, né? A Chapecoense fez 15. Ah, foi 15? Em 2021, a pior campanha da história. Pior. O esporte passou a América de Natal, mas não passou a Chapecoense. João Afonso Gomes também tá ligado com a gente. Obrigado aí pela participação. O Hélio Alves também tá ligado. Perguntando aqui da receita do Vila, já expliquei. Um abraço também pro do Reis Oliveira, Thiago Menezes, grande fera. Seguinte, viu? Esse ano promete o Campeonato Goiano. Tô em Adelândia ouvindo vocês. Alô, do Reis Oliveira. Alô, Adelândia. Aquele abraço, obrigado pela audiência. Mestre Kleber Ferreira, meu querido professor. Quem gosta pede bis. Tá de novo aqui no debate das séries. Foi um sucesso ontem. E esse tema, o mestre, é um tema muito gostoso. Porque as pessoas falam, o Campeonato Goiano não vale nada. Se não vale nada, por que o Goiás troca de treinador quando não ganha? Por que o Atlético... Se bem que o Atlético não fala isso, é importante frisar isso aqui. Talvez os dirigentes que mais valorizem o campeonato estadual sejam o Adson Batista e o Hugo Jorge Bravo. Eles são tarados em campeonato goiano. O Adson fica doido quando fala de Goianão. E tem razão, tanto que tem conquistado aí mais do que o Goiás. Mas enfim, comandante, você vê o estadual, mestre, ainda tendo esse peso técnico, esse peso financeiro. O campeonato goiano para Vila Nova, Goiás e Atlético também é uma prioridade, ainda mais, né, com essa possibilidade de um ano totalmente equilibrado entre os três grandes rivais aqui do nosso futebol?
Alô, professor, fala comigo, mestre. Boa tarde. Alô, Thiago Menezes, um forte abraço, boa tarde pra você. Hoje você tá bonito, vestido com a camisa da Associação Atlética Aparecidense. Meu time até fevereiro. Aí sim, você Contrato mora em até Aparecida fevereiro. de Goiânia? Sim, Você sou lá mora de lá. Aparecida. Então, Sou lá de Aparecida. Então você, parabéns, você tá bem. Hoje Obrigado, eu gostei, mestre. parabéns. Um abraço ao meu amigo Nivaldo Carvalho, ao Carlos Eduardo Pereira, o meu afilhado Tim, que Deus abençoe sempre, Ana Araújo e ao Pedro Leite, a Giovana Carolina e a nossa audiência muito qualificada. Tiago, é muito prioridade, por 3 motivos muito básicos. O primeiro deles é o título regional, onde a gente vê os nossos times, os nossos clubes enfrentando um ao outro com clássicos garantidos em pé de igualdade. O goiano movimenta as torcidas literalmente. É uma vergonha para qualquer um dos 3 não ser campeão goiano. Por quê? Porque disputa com seus concorrentes diretos e alimenta esta gostosa disputa, essa coisa histórica. Então, é aí que está a rivalidade literalmente, então é muito importante. Segundo, os gigantes goianos, meu querido Thiago, Tim, Nivaldo, só são gigantes em Goiás, meu amigo. Eles só se agigantam aqui, e aqui eles não dão importância ao campeonato, vão ser gigantes do brasileiro, bate lá e não sobem, né? Então, assim, não tem gigante goiano no Campeonato Brasileiro, eles são todos nanicos em nível nacional. A gente gostaria de não falar isso. Não, eu gostaria muito de dizer que são gigantes, mas ainda não são, regionalmente sim. Então é a segunda questão. E a terceira é que essa modificação que a CBF impôs no futebol brasileiro, valorizando a competição dela, as competições nacionais, Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros, sobrou para os clubes regionais fazer os seus testes, inclusive de treinadores que não dão conta, dentro da fase regional. O garoto da base, aquele jogador que pensou, esse pode dar certo. O Cadu do Anápolis foi contratado pelo Goiás. Tem um goiano para ser aprovado. Se não tivesse o goiano, ele viria para o Goiás e não teria a oportunidade do Goiás saber se ele serve ou não. Pode servir e se não servir. Então, o Goiás tem essa oportunidade, o Atlético tem a oportunidade de trazer os jogadores que ele pode trazer para testar a garotada da casa. Quem dá conta fica, quem não dá é emprestado no segundo semestre para a Série C, e vale também para o Vila Nova da mesma forma. O Vila está trazendo aí algumas apostas, jogadores que a gente não conhece. Eu torço até para que dê muito certo aquele atacante, o Rian, né? Eu não conheço, eu não sei se vai dar certo, tomara que dê. Agora, o Vila vai ter o goiano para ver o Rian jogar. O Vila vai ter o goiano para ver quem é o Marco Antônio, volante com a camisa do Vila. Então, isso é importante. O técnico vilanovense, que trabalha desde esse ano para o ano que vem, o Humberto Louser, vai ver, ele vai testar os esquemas táticos com o elenco montado e as variações táticas do goiano. Chega no brasileiro, pronto. Então, ser o laboratório também é muito importante. Se bem que o campeonato goiano desse ano, para mim, ele cometeu uma falha, Thiago, mas uma falha terrível. Era inteligente, e eu estou falando de um cara aqui que eu gosto muito, que é um grande amigo meu, um dos maiores conhecedores de tabela do futebol mundial, que é o Roberto Sampaio. Mas era inteligente fazer o seguinte: os 3 gigantes da capital, um em cada grupo, ok. E aí, o último colocado do campeonato goiano do ano passado foi o Goiatuba, e a Abecate fizeram 13 pontos. Me parece que o último foi o Goiatuba. Então, o Goiatuba, os 2 que vieram da divisão de acesso, o Centro-Oeste e a Anapolina, em um pote só, um em cada grupo, para dividir melhor a tabela. Pegou os 2 que subiram, colocaram eles num grupo só, que é o grupo do Atlético. Ficou o Atlético, Centro-Oeste, Anapolina e a Abecate. A Anapolina não joga com o Centro-Oeste, que teoricamente é tão fraco quanto ela, porque veio da divisão de acesso, e o Abecate não joga com a Anapolina. Ficou muito injusto. Outra coisa, o Atlético enfrenta os 3 mais fracos do Campeonato Goiano. Ele vai enfrentar só os mais fortes. Isso ficou injusto. Eu não gosto dessas coisas porque eu acho que isso não é acaso. Mas tomara que tenha sido acaso. Então, a tabela não foi bem feita. Mas eu respeito e acho que é a nossa principal fonte de transmissão. Eu gosto do goiano e por esses motivos que eu expliquei aqui, o goiano é muito importante. O Goiás anunciou hoje o seu orçamento para folha de pagamento. Eu achei ele altíssimo. 2 milhões e meio, 3 milhões e meio. 42 milhões só pra folha, Nivaldo, por ano. 42 milhões. Poxa, o Goiás tem que começar o goiano gigante, cara. 3 milhões e meio? Só pra folha. Só pra folha.
Aí tem as despesas que a gente chama de vegetativas, aquelas do dia a dia, essa tá fora. O Michel Alves pode gastar 3,5 milhões com salários, cara. Poxa, eu vou falar que o campeonato é pequeno? 3,5 é uma baita de uma folha. Pô, não, ué. A Chapecoense subiu com 2,200, hein? Pois é. O André trouxe que em determinado momento dessa temporada chegou a ser gasto 5,5 em alguns meses, na reta final, com futebol. E o planejamento para 2026 é esse que o Kleber trouxe, mensal pro futebol 3,5. Achei um valor bem interessante. É razoabilíssimo, 42 tá milhões doido. por ano, cara. Você sobe com tranquilidade. 42 milhões. E bate nos 60, 50 milhões que eu citei há pouco aqui. Pois é,